As iniciativas do governo do presidente Lula para fortalecer as mulheres e pôr fim à violência de gênero vem ganhando cada vez mais destaques e elogios de diversos setores da sociedade. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Rosane Silva, que é secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. Rosane Silva, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Bom dia, também é um prazer estar aqui com vocês neste momento tão importante da história do nosso país. Então, é um prazer aos ouvintes também, né, os telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Perfeito. Rosane, vamos falar de um assunto tão importante, você que está no Ministério das Mulheres, numa pasta muito importante, que é de autonomia econômica e políticas de cuidados. No momento que o Brasil virou uma página, nos últimos 5, 4 anos, as mulheres vinham sendo vítimas atacadas constantemente de violência moral, sexual, violência no trabalho. E agora, na atual gestão com o governo do presidente Lula, pacote de políticas que valorizam as mulheres, que quer, acima de tudo, acabar com a violência de gênero. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui e falar sobre um recorte, especificamente, no que você é responsável aí na pasta no Ministério das Mulheres, que é essa questão da autonomia econômica e política de cuidados. Rosane? Então, hoje, infelizmente, as mulheres estão vivendo um momento no nosso país, claro que é parte do machismo estrutural que a gente tem na sociedade brasileira, mas, claro, também tem a ver com as políticas de Estado. Nós tínhamos no passado um governo que reforçava essa política de violência, de ódio, né, de morte das pessoas, tanto que a gente teve milhares de pessoas mortas aí no período da pandemia por não ter uma política de Estado. E nós, mulheres, somos parte dessa sociedade, como a gente vive uma sociedade machista e patriarcal, esses temas acabam nos afetando cotidianamente. E, a partir do governo do presidente Lula, a gente tem um objetivo central aqui no Ministério das Mulheres, é voltar a dar dignidade e direito para as mulheres do nosso país. E tirar as mulheres dessa situação de violência que nós estamos expostas hoje. Portanto, para retirar as mulheres dessa situação de violência, da dignidade, da autonomia para as mulheres, é importante um conjunto de medidas. Claro que a Casa da Mulher Brasileira, as casas da mulher brasileira, a reestruturação do 180, o nosso programa Mulher Viver Sem Violência, são um conjunto de medidas que vai nessa perspectiva de diminuir e acabar com a violência contra as mulheres. Agora, tem outras medidas que são fundamentais para tirar nós, mulheres, dessa situação de violência e nos dar dignidade. É exatamente a nossa autonomia, em especial a nossa autonomia econômica. Então, nesse sentido, o governo do presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional algumas iniciativas muito importantes. Uma delas é o PL de Igualdade Salarial, que é o PL que trata as empresas. Aí as pessoas dizem, mas vai multar mais uma multa para as empresas? Não. A empresa que praticar igualdade salarial, ela não vai ser multada, porque ela está cumprindo a Constituição brasileira, está escrito na nossa Constituição brasileira que a gente não pode ser discriminada pelo fato do nosso sexo ou da nossa cor e da nossa raça. Então, o que a gente está criando com o PL da igualdade é normatizando que as empresas, elas precisam apresentar anualmente um relatório onde eles digam que a Rosane, que trabalha no setor X, faz a função X, e o João, que trabalha no setor X, faz a mesma função, recebe o mesmo salário, e a empresa não pratica a discriminação. Se essa empresa praticar a discriminação, infelizmente, ela vai ser autuada e ela poderá ser multada se ela não cumprir com a legislação brasileira. Hoje também isso já está na nossa CLT. O que a gente está criando com o PL da igualdade é exatamente normatizar como é que vai se dar isso. E, em especial, dizendo, empresa, crie um programa de cargos e salário, discuta com seus trabalhadores e trabalhadoras
discuta com o sindicato de base e organize aí um plano que vá acabar com essa discriminação que ainda existe no mundo do trabalho. Uma outra iniciativa foi a Convenção 190 da OIT, que é uma luta do movimento social, em especial do movimento sindical organizado, que é a 190, que trata exatamente do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E a 156, que diz: homens e mulheres que têm responsabilidades domésticas, o Estado brasileiro tem que construir as condições para que essas pessoas possam exercer o seu trabalho com dignidade, e o Estado brasileiro, então, se responsabiliza com o tema dos cuidados, que é outro debate muito importante que a gente está fazendo com o decreto que o presidente Lula também assinou, criando um GTI onde a gente, o conjunto dos ministérios, junto com a sociedade civil organizada, vamos construir uma proposta de uma política nacional de cuidados, aonde nós, mulheres, não sejamos as únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos, da família, dos idosos e dos doentes, que isso seja repartido com a sociedade e com o Estado brasileiro. Então, essas são algumas iniciativas que vai nesse sentido, de fato, da gente garantir autonomia econômica e social para todas as mulheres do nosso país. E aí, continuando a falar sobre esse contexto econômico, gostaria de ouvir a senhora sobre a questão de que dados do IBGE mostram que 48%, mais ou menos, de lares brasileiros são chefiados por mulheres. Isso é uma realidade bastante aguda, inclusive, principalmente nas classes menos favorecidas economicamente. Como que o Ministério também vai trabalhar dentro das possibilidades, né? A gente sabe que a recriação do Ministério foi cheia de grandes dificuldades por conta da ausência de orçamento. Enfim, sabendo desse contexto e dessa realidade, como impactar positivamente essa fatia da população, essas 48% de lares brasileiros chefiados por mulheres? Então, é importante a gente ressaltar isso que você falou, que a gente recriou o Ministério das Mulheres. A gente não tinha esse ministério na gestão anterior, então a gente recriou essa política. Era um compromisso do presidente Lula com as mulheres, que foram as grandes responsáveis pela vitória dele eleitoral. Então tinha um compromisso político do presidente Lula de recriação desse ministério. A gente conseguiu recriar o ministério e agora estamos nesse debate com o conjunto dos ministérios do governo do presidente Lula, que é algo que a ministra Cida sempre fala. A política de mulheres, com a política racial, dos povos originários, é uma política transversal. Então, não é uma demanda somente do Ministério das Mulheres. Não é só nós que temos que pensar a política para garantir que as mulheres tenham dignidade, que as mulheres tenham cidadania. É do conjunto do governo. Nesse sentido, a gente tem dialogado com os demais ministérios aqui que tem a ver com esse tema. Então, por exemplo, o tema da autonomia econômica das mulheres. Nós temos um diálogo permanente direto com o Ministério do Trabalho, porque pensar a política de emprego e renda é uma tarefa e uma atribuição do Ministério do Trabalho. E nós queremos contribuir com isso, trazendo recorte de gênero e de raça, porque a gente sabe que dessas, a maioria das famílias vulneráveis que são chefiadas por mulheres no nosso país são exatamente as mulheres negras. Nós temos que retomar novamente o debate, e é um compromisso do nosso Ministério das Mulheres e também do Ministério do Trabalho, da gente retomar o debate sobre os direitos das trabalhadoras domésticas, que a gente tinha avançado bastante no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, e retrocedemos com a reforma trabalhista de 2017. Então, nós precisamos retomar esse debate do trabalho remunerado, do trabalho doméstico remunerado e os direitos das trabalhadoras domésticas. E também a gente construir uma política de emprego e renda que tenha como centro as mulheres, nesse sentido que hoje nós somos a grande parcela das famílias
são chefiadas por mulheres. Então, pensar uma política de emprego e renda tem que pensar sobre a perspectiva de gênero, e é nesse sentido que a gente está em diálogo permanente com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Educação, porque isso envolve também qualificação profissional, que também é uma atribuição lá do Ministério da Educação pelo Pronatec, também o Ministério do Trabalho pela Secretaria de Qualificação Profissional. Então, a gente está num grande debate aqui interno do governo e pensar essas políticas que vai no sentido de garantir a autonomia econômica e social das mulheres, olhando para esses setores mais vulneráveis da sociedade, e é onde estão as mulheres negras do nosso país. Porque, de fato, a senhora bem... Também da política da Minha Casa Minha Vida, né, que é uma política importante aí que impacta muito forte a nós mulheres. Perfeito, exatamente. Era isso que eu ia comentar com a senhora agora, sobre como os projetos sociais que são para atingir populações menos favorecidas, vulnerabilizadas, como a senhora colocou, são, inclusive, um impacto positivo sobre mulheres e mulheres com filhos, né? E aí, sobre essa questão, inclusive, eu queria que a senhora pudesse nos trazer esse diálogo também, como que as políticas educacionais também impactam para as mulheres, por exemplo, sobre mais creches, mais educação integral para as crianças, como isso, sabendo que a gente tem mulheres aí que chefiam famílias sozinhas, como isso também pode impactar positivamente para essa parcela tão importante da nossa população. Sim, com certeza, e esse é o debate que a gente está fazendo através desse tema da Política Nacional de Cuidados, que essa tem que ser uma responsabilidade do Estado brasileiro, das famílias e da sociedade. Não pode ser uma responsabilidade só de nós mulheres. Hoje, por exemplo, se uma mulher ela está no mercado de trabalho, ela precisa levar o filho ao médico, ou o filho fica doente, a responsabilidade é única e exclusiva das mulheres. Se essa mulher está no mercado de trabalho informal e ela não tem uma creche pública, ela não tem ninguém deixar os seus filhos. A política de creche ela é determinante para a nossa autonomia econômica. A política de cuidados com os doentes, com as pessoas deficientes, é determinante para a nossa autonomia econômica, para que as mulheres possam ir para o mercado de trabalho e permanecer no mercado de trabalho. E os empresários não utilizem este argumento de que nós, mulheres, entramos no mercado de trabalho e, num período da nossa vida, a gente sai do mercado de trabalho, seja para cuidar dos filhos, dos doentes ou dos idosos, portanto, o empresário acaba justificando isso para a gente ter um salário menor. Então, uma política nacional de cuidados que incorpore tanto a criança, mas o idoso, as pessoas doentes, as pessoas com deficiência, é fundamental para garantir a nossa autonomia. E é nesse sentido que a gente tem dialogado com todos os ministérios aqui envolvidos, tanto o MDS, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o conjunto dos nossos ministérios, que a gente tenha, de fato, mais creches públicas de qualidade, que, de fato, seja acessível a todas as mulheres, em especial as mulheres mais pobres, as mulheres mais vulneráveis, porque a gente sabe que, por exemplo, uma trabalhadora doméstica, muitas vezes ela tem que deixar o filho com o vizinho, com o filho mais velho, porque ela não tem marido, ela é a chefe da sua família, ela tem que deixar esse filho com o vizinho, com a filha mais velha, para ela poder ir fazer o trabalho dela produtivo. E muitas vezes ela é acionada por deixar esse menor com outro menor, mas o Estado não garante esse direito para ela, não garante a creche pública. Ela vai fazer o quê? Eu sempre digo assim, ela tem que escolher, né? Se ela morre de fome junto com os filhos ou se ela se arrisca ir trabalhar e deixar esse filho com outro mais velho. Muitas vezes a diferença de idade não é tão grande, né? É um filho de 10 que fica com o filho, com o irmão mais velho de 12, 13 anos. Mas aí não tem que culpabilizar a mulher por isso. Tem que culpar a falta de política pública, a falta de política de Estado para garantir essa autonomia para essa mulher. E é esse debate que a gente quer fazer dentro do governo. Pensar a educação pública do nosso país, ela tem que servir para garantir os direitos para aqueles e aquelas
que estão sem acesso à educação pública. E a educação da infância, da creche, a educação de tempo integral, ela é determinante para nós mulheres, porque é isso que vai garantir que a gente tenha um mínimo de autonomia econômica, que a gente possa dar um mínimo de direito para os nossos filhos, garantindo que os nossos filhos fiquem bem cuidados e a gente possa ir para o mercado de trabalho e fazer o nosso trabalho produtivo. Perfeito. Conversamos com Rosane Silva, que é secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. Rosane, muitíssimo obrigado pela sua contribuição conosco aqui hoje no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, sempre é uma oportunidade muito boa conversar aqui com os trabalhadores e trabalhadoras da TVT e ficamos aqui à disposição, nosso Ministério está aberto aqui para a gente sempre dialogar sobre esses temas que mudam a vida do conjunto das mulheres do nosso país, em especial a vida das mulheres trabalhadoras, que é quem mais precisa da política pública do nosso país. Eu que agradeço aí a oportunidade de vocês poder conversar com vocês. Abraço. Abraço.